Olá! Imagine você recebendo aumentos anualmente, com garantias, com cesta básica, bons produtos na cesta básica, garantias no emprego. Tudo isso é possível, mas depende muito da negociação coletiva. E quando essa negociação coletiva ela não acontece a contento, tem ações próprias como o dissídio coletivo. Veja, dentro dessa mesma perspectiva, você exatamente se imaginando dentro de uma situação que, independentemente das situações e principalmente diante dos problemas, você pode obter melhores condições de trabalho, um melhor ambiente de trabalho e, a nível, por exemplo, patronal, ter uma melhoria nas condições de produção. E isso, logicamente, só pode acontecer diante da negociação coletiva entre representantes dos trabalhadores e representantes dos empregadores ou representantes dos trabalhadores e as empresas, né? Os instrumentos que o Brasil tem são exatamente a convenção ou as convenções coletivas de trabalho, CCTs, e os acordos coletivos de trabalho. É importante, como a gente acabou de falar, né, que você entenda que dentro dessa perspectiva, esse que chamam de dissídio, na verdade, é uma ação, mas as pessoas costumam chamar o dissídio era exatamente o aumento anual que elas tinham, porque em regra é feito pela negociação coletiva e muitas vezes saía por sentença normativa, que era exatamente quando tinha um dissídio coletivo. E por que a gente está falando disso hoje, né? Nossa conversa semanal, temos 2 vídeos longos de regra e todo dia um videozinho curtinho para a gente conversar semanalmente, para a gente estar perto, pensando direito, pensando nos direitos humanos, pensando a efetividade. Eu acho que isso é que é o mais relevante, importante para nós, né? Sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhores do que ninguém, tentarmos ser a mudança que nós queremos ver no mundo, apoiar instituições, entidades e movimentos que porventura possam de fato garantir questões ligadas a essa questão da emancipação humana, da evolução da sociedade, enfim, esse é um ponto importante. E hoje é importante porque saiu uma decisão, não sei se você chegou a acompanhar, você só basta clicar aí no seu site, no site do Supremo Tribunal Federal e vai ver que hoje se decidiu que o comum acordo deve preceder a instauração do dissídio coletivo de natureza econômica. Isso foi o que saiu num recurso extraordinário, com repercussão geral, quando o plenário do STF decidiu que a exigência introduzida pela reforma do Judiciário, que foi a emenda 45 de 2004, ela é constitucional. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a exigência do comum acordo entre as partes para o ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica. A gente vai falar hoje de cada um dos tipos de dissídio. E a decisão foi tomada, conforme as notícias do Supremo, na sessão virtual, já concluída no dia 21 de setembro, no julgamento do recurso extraordinário 100.2295, e que teve, logicamente, repercussão geral, ou seja, repercute em todos os processos que já estavam tramitando conforme a matéria e tenderá a respingar nos processos futuros. E por maioria de votos, o plenário negou o provimento ao recurso extraordinário interposto aí pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes, naquela hora aí dos metroviários do estado do Rio de Janeiro, era o CIMERG. E nesse momento, contra uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, no sentido da constitucionalidade da alteração introduzida no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, que a gente também pretende conversar um pouco sobre ele hoje, foi chamada a reforma do Poder Judiciário. Ela prevê exatamente que para que haja dissídio coletivo de natureza econômica tem que haver o comum acordo. O sindicato havia ajuizado o dissídio coletivo contra a Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro, a Rio Trilhos, mas por falta do comum acordo, a ação foi arquivada sem julgamento do mérito. Exatamente, eles começaram a negociar, entraram com a ação, mas tinha que ter esse requisito antes, né? O TST, no julgamento do recurso ordinário, ele manteve a extinção. E a coisa foi para o Supremo Tribunal Federal e lá o sindicato alegou a violação do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição ou de acesso à justiça.
ele, dentro das suas perspectivas do direito de ação, e o Supremo avaliou, prevaleceu no julgamento do RE, o recurso extraordinário, o voto do ministro Alexandre de Moraes, e ele explicou que o dissídio coletivo de natureza econômica, ele é uma ação de natureza constitutiva, segundo o artigo 241 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, e ajuizado para a instituição de normas e condições de trabalho. Tanto que a gente vai falar que é uma sentença normativa que sai. Segundo ele, a garantia constitucional do direito de ação ou o princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, ele se refere à violação ou à ameaça a direitos já constituídos. Diz ele que nada dispondo, pois, acerca daqueles que poderão vir a ser criados por dissídios coletivos. Como eu falei aqui no começo, né? Você tem isso com base na negociação. E o ministro Alexandre de Moraes assinalou que a condição do comum acordo tem o objetivo de privilegiar a solução consensual dos conflitos e aí colocando a intervenção estatal por meio da sentença normativa como o último recurso. Vamos ver até que tem as exceções quando o Ministério Público do Trabalho pode entrar, né? Como exemplo, o ministro citou outras ações que têm requisitos para o seu ajuizamento, como o habeas data, em que se exige a comprovação do prévio indeferimento administrativo ou da omissão em atender ao pedido de informações. Ele citou ainda aí uma recente decisão em que o plenário do STF, na ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 3423, ele considerou constitucional a expressão comum acordo contida no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal. O relator foi enfrentando a matéria e exatamente o relator da ação, que era o ministro Marco Aurélio, ele considera, na verdade ele considerou essa expressão inconstitucional por condicionar o ajuizamento de dissídio coletivo a um acordo. E para o ministro Marco Aurélio, em violação aí ao princípio do livre acesso à justiça. O sindicato profissional, tal como o patronal, disse o Marco Aurélio, na qualidade de substituto da categoria, tem o direito de, sem sujeitar a concordância da parte contrária, ingressar em juízo. E aí foi o que o ministro Marco Aurélio disse, ele era o relator, acabou que o Alexandre de Moraes ganhou e virou relator para o acordo, né? Para o relator, a redação aí, na redação original do dispositivo, bastava a simples recusa de participação em negociação ou em arbitragem. O voto do relator foi seguido pelos ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e pela ministra Rosa Weber, essa que foi a última que veio, inclusive, do Tribunal Superior do Trabalho. Mas, a nível de firmar a tese da repercussão geral fixada foi exatamente a seguinte: é constitucional a exigência de comum acordo entre as partes para o ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, conforme o artigo 114, parágrafo único da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional número 45 de 2004. Veja, é um ponto importante, seja bem-vindo, eu sou o Clóvis Renato, professor, doutor em Direito, mestre também em Direito pela Universidade Federal do Ceará, já vinha me especializando no Direito e Processo do Trabalho, na perspectiva de direitos fundamentais, direitos humanos. Tenho elaborado esse material, já estamos aí próximos a um ano de trabalho junto com vocês, né? Estamos aí no canal Clóvis Renato Direitos Humanos, no YouTube, no Facebook, Clóvis Direitos e Clóvis Direitos Humanos no Instagram, você pode entrar lá, o Direito Efetivado também, a gente já está começando esse que vai ser um canal só para lives, para a gente estar sempre conversando ao vivo, marcar horários, já começamos, né? Mas a gente vai informando você dessas questões. Você deve saber que, vez por outra, além dos cursos presenciais, as palestras que a gente tem na internet, aí Brasil afora, nós temos os cursos que nós vamos soltando quando fazemos os lançamentos, e você fica atento, se inscreva, participe dos nossos canais, se envolva, deixe seu contato. Lá você entrar no site clovisrenato.com.br, você vai ver lá que você ganha até um curso gratuitamente sobre essa noção de direito internacional do trabalho, efetivação internacional dos direitos sociais
e você deixa o contato, e aí quando nós relançarmos novos cursos, nós vamos lhe informar e lhe convidar se você tiver interesse de participar dos cursos online. Logicamente, com essa perspectiva, a gente lança em uma semana e, logicamente, nesse mesmo sentido, a gente tenta limitar mesmo em uma semana a abertura e o encerramento das inscrições dos cursos para que eu possa dar mais atenção. Já muito grato, já são milhares de pessoas semanalmente conosco, mais de 30 mil pessoas seguindo, centenas de pessoas já fizeram esse curso, por exemplo, esse que a gente ministra ligado à questão da Organização Internacional do Trabalho. Já estamos aí também, vamos já relançar, fique atento, o curso sobre assédio moral nas relações de trabalho, e vamos aqui para a nossa discussão hoje, para logicamente sabendo que tem pessoas que pensam diferente, e se você pensa diferente não tem problema, tudo bem, tá tudo certo, né? Vamos crescer juntos, isso aqui é o que é mais importante, já que ninguém é dono da verdade, né? Então hoje, você vê, para entender melhor essas perspectivas, o que é o dissídio coletivo. Primeiro é importante que você entenda o que é a negociação coletiva. A nossa Constituição, no artigo 7º, no inciso 26, ela reconhece a validade dos instrumentos de negociação coletiva. Logicamente que, para que você entenda, você tem que lembrar que tem a ver com o sindicato. E o que é o sindicato? Sindicato vem do grego síndicos, aquele que protege, aquele que defende. E nem todos os lugares do mundo o nome é sindicato. Em alguns lugares são trade unions e por aí vai, né? Como greve, né? Nem todo canto o nome é greve. Você chega na Itália, é sciopero. Eu estava lá exatamente um dia para pegar, a gente tinha ido apresentar um trabalho na Universidade de Bolonha, a primeira universidade no Ocidente, principalmente pode-se dizer a primeira universidade do mundo, e ainda na época que eu estava fazendo um doutorado em Direito, nós fomos apresentar um trabalho em Bolonha, e na volta a gente estava lá, uma confusão no aeroporto de Bolonha, e eles avisaram, né, ficássemos atentos, porque a qualquer momento poderia ter sciopero, né, que era a greve. Então, quer dizer, o opero, né, de operário, né, essa é a parada dos operários. Então é importante que você veja essa noção maior para que você entenda. Dissídio coletivo e o comum acordo que o Supremo está falando tem a ver com sindicatos. Por quê? Porque obrigatoriamente tem que ter a participação do sindicato, tem que ter a participação especialmente do sindicato dos trabalhadores. Então é bom que você lembre, existem nesses instrumentos reconhecidos pela Constituição no artigo 7º, inciso 26 da Constituição, você tem a Convenção Coletiva de Trabalho e o Acordo Coletivo de Trabalho. A Convenção Coletiva de Trabalho, ela é firmada exatamente entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato dos Empregadores. Então, ela tem validade por toda a base de representação, representando filiados e não filiados. É por isso que eu comecei o vídeo dizendo para você que ter aumento anual, correção monetária, garantias previstas, proteção ao meio ambiente do trabalho, cesta básica, dias para fazer provas. Então, grande parte desses direitos que aprimoram o patamar mínimo da normatização trabalhista. Onde é que está o patamar mínimo, Clóvis? Ele está no artigo 7º, portanto, que ele começa dizendo que são direitos ligados ao trabalho, esses, além de outros que possam ser acrescentados. Tem na CLT, a própria CLT não foi feita como um código porque é uma consolidação, havia diversos direitos postados em vários tipos normativos, em várias outras leis, da época fez-se uma consolidação, e hoje você também continua tendo leis trabalhistas esparsas. Por exemplo, você vai discutir essa questão dos cabeleireiros, uma das normas um pouco mais recentes, você não vê dentro da CLT, você vê uma norma própria. Você vê ações, por exemplo, porque a CLT, ela tem normas de direito material do trabalho, de direito processual do trabalho e de direito administrativo do trabalho, mas a legislação ou a normatização do trabalho não se resume à CLT e também não apenas à Constituição, porque tem os tratados internacionais, que são tratados internacionais sobre direitos humanos, que envolvem o direito do trabalho. Pense, a OIT, para quem está nos acompanhando já sabe, tem 187 estados que são membros da OIT. Você deve saber que o Brasil está lá desde o começo e hoje já está com 190 convenções internacionais do trabalho. São mais de 70 ratificadas pela República Federativa do Brasil. Então, logicamente que essas normas também ou estão equivalendo às normas constitucionais, nos termos do artigo 5º,
parágrafo exatamente terceiro e quarto, né? Na verdade é melhor falando, é parágrafo segundo e terceiro, né? Da nossa Constituição, e você vai encontrar os que equivalem e a decisão do Supremo dizendo os que são supralegais, ou seja, abaixo da Constituição e acima da lei. Então esse é um momento interessante, já que o Supremo toma essa decisão agora em setembro de 2020, para dizer que o dissídio coletivo, para que tenha dissídio coletivo de natureza econômica, é preciso que haja o comum acordo. Então o que é esse comum acordo? Então vamos lá imaginar, negociação coletiva. Vamos tentar fazer uma linha, né? Então, como é que funciona? Na database, o que é a database, Clóvis? A database é aquele onde tem exatamente a sua categoria, está lá firmado, né, no instrumento de negociação coletiva passado, por exemplo, vamos tomar como base a convenção coletiva, firmada, negociada entre Sindicato dos Trabalhadores e Sindicato dos Empregadores. Lá tem uma data que diz a validade daquela convenção vai ser até o dia tal. Digamos que seja 1º de janeiro de cada ano. Então pronto, quando chegar 30 dias da database, 60 dias, 90 dias da database, os sindicatos já começam a mandar as propostas de minuta para a convenção e começam as negociações. Caso uma das partes, né, não queira negociar, não queira transigir, a coisa trave, então é o momento exatamente de tentar mediações, mas se quiserem já ir para o dissídio coletivo de natureza econômica. Por que o nome desse dissídio é de natureza econômica? Porque ele vai trazer melhorias econômicas. Lembra? Falei no começo. Aumento do percentual no seu salário, correção monetária, algumas garantias, por exemplo, algumas estabilidades, melhorias no meio ambiente, melhoria das condições de trabalho e das condições de produção. Elementos, às vezes, pontos específicos, alguns incrementos na cesta básica, valor da hora extra. Lembra que a hora extra constitucionalmente e legalmente é de no mínimo 50%, mas está falando no mínimo. Então as convenções coletivas, eu já cheguei a ver sindicatos mais combativos com convenções coletivas colocando, por exemplo, 120% no valor da hora extra. Quem não gostaria, né? Tem alguns que tem por lei, tem 100% o valor da hora extra, por exemplo, a lei do advogado. Então, é importante que você entenda, né? Então, eles começam a negociar. Caso uma das partes não queira negociar, seria o caso de entrar com o dissídio coletivo. Ou caso a negociação avance em várias cláusulas, e muitas vezes acontece, e trave, por exemplo, na cláusula eminentemente econômica, que é essa que vai prever e vai dizer qual é o percentual do aumento do salário dos trabalhadores representados. E aí, nesse momento, seria o caso, que se não resolver na mediação, tentar o dissídio coletivo. Veja, o que é o dissídio coletivo, Clóvis? Então, ele é uma ação. É uma ação coletiva, disciplinada aí, basicamente na própria consolidação das leis do trabalho. Ele tem competência originária do Tribunal Regional do Trabalho respectivo, e se ele tiver abrangência nacional, ele vai para o Tribunal Superior do Trabalho. Lembre-se que alguns tribunais regionais do trabalho têm, inclusive, a SDC, que é SDC, Clóvis, Seção de Dissídios Coletivos. E o Tribunal Superior do Trabalho tem a SDC, Seção de Dissídios Coletivos. Clóvis, você viu aí que na notícia que você leu falava de sentença normativa. Pois é importante que você saiba disso. Como? Saber que quando, né, lembra aquela linha que eu quis falar? Quando há a efetiva negociação coletiva, o Sindicato dos Trabalhadores com o Sindicato dos Trabalhadores, no modelo da convenção coletiva, conseguem negociar abertamente e firmar a convenção, o instrumento de negociação chama-se Convenção Coletiva de Trabalho. Esse instrumento, beleza, vai ser depositado junto do Ministério hoje da Economia, que era no Ministério do Trabalho e Emprego, ficou com essas funções, e na hora que ele for depositado vai ter o prazo para que ele tenha validade, ou seja, chega no bolso do trabalhador e da trabalhadora. Pronto. Clóvis, mas quando não consegue avançar na negociação, quando as mesas de negociação travam, não seria logo o caso de entrar com a ação? Agora você vai começar a entender a notícia do Supremo. Para o relator, né? O que é o relator? Não sou do direito, Clóvis. É quando você protocola o processo, ele vai para o sistema, distribui para um dos ministros, exatamente para evitar parcialidades. O seu ministro que gosta ou desgosta da matéria vai num sistema aleatório entregar para o ministro. Então, o que recebe é o relator.
ele vai, faz o voto dele, passa para o revisor e depois coloca para votação. Foi o que aconteceu. Você percebe que para o relator, quem foi o relator desse caso do Supremo? Foi o ministro Marco Aurélio. Para ele, esse dispositivo da emenda constitucional 45 de 2004, que fala que para que tenha dissídio coletivo de natureza econômica, deve obrigatoriamente ter o comum acordo. E o que é de novo comum acordo? Não falou. Detalhe. Comum acordo é isso. A mesa de negociação travou, então não consegue mais avançar para firmar a convenção coletiva de trabalho. Tem o direito de ação, quer entrar com ação, beleza, mas se for para entrar com ação chamada dissídio coletivo de natureza econômica, tem que haver o acordo entre o sindicato dos empregadores e o sindicato dos trabalhadores. Você deve estar se perguntando, mas se eles travaram a mesa de negociação ou se uma das partes não quis nem negociação, exatamente, é uma saída para que a coisa se resolva onde? No Poder Judiciário, já que a jurisdição é inafastável e evita a conflituosidade, e o processo é o que? É um instrumento de pacificação social, então tem essa ação, mas para ela acontecer, ou seja, levar todas as cláusulas que seriam discutidas ou que estavam discutidas e travaram na mesa, para que o Poder Judiciário decida, tem que entrar com a ação. Qual é a ação? Dissídio coletivo. Qual é a competência? O tribunal respectivo. Se for de âmbito regional, se for de âmbito nacional, o Tribunal Superior do Trabalho. Estou começando a entender. Então, o ministro Marco Aurélio, quando chega nesse momento dessa linhazinha em que a negociação travou ou não aconteceu porque uma das partes se negou, para o ministro Marco Aurélio, não precisava o sindicato, por exemplo, esperar que o outro dissesse assim, bom, eu não quero negociar as cláusulas com você. Eu quero que isso se resolva na justiça, né? Assim que as pessoas falam. Isso aí seria como um acordo. Aí o outro diria, pois tá bom, eu aceito assim. Aí você coloca a aprovação de assembleia de um sindicato e do outro sindicato e aí entra com a ação chamada de dissídio coletivo. Veja, Clóvis, eu acho isso assim meio sem pé e sem cabeça, porque inviabiliza, quer dizer, se, por exemplo, hipoteticamente, o sindicato patronal, ele não quiser negociar as cláusulas, ele vai querer se expor ao Poder Judiciário? Pois é isso que o ministro Marco Aurélio estava dizendo, né? Para ele é inconstitucional, essa cláusula inviabiliza esse direito, fica sem negociação, não é verdade? Ou seja, se fica sem negociação, você, trabalhador e trabalhadora, fica sem as melhorias nas condições de trabalho que seriam dadas pelo instrumento de negociação coletiva, no caso que eu estou falando aqui, a Convenção Coletiva de Trabalho. Então, Clóvis, e aí? E aí pronto, aí fica sem direito? Pois é. É por isso que o ministro Marco Aurélio Mello, que era o relator do caso, é o relator, ele ficou entendendo que era inconstitucional, tá? Clóvis, mas se isso tá tão antigo, já tá desde de 2004, né? Então é porque tá dando certo. Mas você tá esquecendo que essa matéria, até 2017, a convenção anterior, ou seja, lembra que eu disse que tinha uma database? A convenção coletiva anterior teria validade, que chamava ultratividade, até que a nova convenção viesse. E ia preservando os direitos. É por isso que muita gente às vezes nem sentia falta do sindicato, porque todo ano tinha o aumento e os ganhos que vinham apenas e por causa da convenção coletiva. Então, a questão é que com a reforma ou deforma trabalhista em 2017, acabou-se a ultratividade. É a regra hoje, não tem ultratividade. Então, para as categorias que não conseguiram efetivamente fechar a negociação coletiva, pasmem, não vai ter o dissídio. Dissídio entre aspas, né, como as pessoas chamam. Não vai ter o aumento anual. Poxa, pode haver até um achatamento? Pois é, pode. E as garantias anteriores? Pois é, a tendência é que você não tenha. Ou seja, é necessário, imprescindível a participação do sindicato. Clóvis, pois é, mas eu não gosto do sindicato, eu quero negociar sozinho. Pois é, o problema é que quando você negocia só, você pessoaliza a discussão. E nem todos os empregadores têm maturidade para não perseguir, por exemplo, quem questiona o seu modo de gerir o negócio dele, a livre iniciativa. E é para isso que basicamente o sindicato, em uma das perspectivas primárias, serve para despersonalizar as questões. Então,
Quem vai ser questionado é o sindicato, os líderes sindicais, por isso que eles têm, em regra, estabilidade. Por quê? Porque tende a haver, a gente já comprovou isso socialmente, perseguições. E o trabalhador sozinho, ele pode ficar o quê? Visado e depois ser perseguido. Ah, pois é, acontece, são fatos, né? Então, logicamente, que dentro dessa perspectiva precisa do sindicato para negociar, precisa de um sindicato combativo para firmar esses instrumentos de negociação coletiva. Clóvis, mas aí, e agora? Pois é, para o ministro Marco Aurélio, ele queria que isso fosse declarado inconstitucional. Era uma emenda constitucional, é possível ser declarada inconstitucional? É, tá? E aí? Pois é, o voto dele foi vencido. Quem ganhou, quem virou relator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, como você viu, e no acórdão ficou que é constitucional, tá? Então, pasmem. Aí a situação difícil, né, porque não tem mais ultratividade. Em não havendo ultratividade, né, ou seja, a convenção acabou a validade na database se não tiver negociado outra convenção e nem tiver entrado com o dissídio coletivo. E lembre, para ter o dissídio coletivo tem que ter tido como um acordo, ou seja, o sindicato patronal e o laboral entrar em acordo para entrar com a ação judicial, ficam os trabalhadores em prejuízo. Então, é uma decisão que nesse momento, né, até enquanto havia ultratividade, nós achávamos interessante, porque fomentava o diálogo social. Mas, com o fim da ultratividade, com as perdas, como vocês devem ter visto no outro vídeo que nós discutimos aqui sobre a greve dos Correios e a perda de direitos sociais que eles tinham conquistados em mais de 30 anos nos instrumentos de negociação coletiva. Lembre-se, acordos coletivos de trabalho, né, e convenções coletivas. Lá, como é uma negociação com a empresa de Correios e Telégrafos, né, acordo coletivo de trabalho. Aí fica um grande prejuízo e fica um hiato. Clóvis, e aí? Então pronto, a gente só perdeu e vai perder e está perdido e tal. Pois é, a tendência é que haja uma resposta social. Por quê? Porque com o dissídio coletivo, o que evitava era o quê? Greves muito exaustivas. Clóvis, mas quem é que vai fazer greve? Todo mundo tem medo de emprego. Pois é, como diz o professor Gerson Marques, greve é um direito antipático. Mas ela acontece, ela não surgiu sendo permitida. É bom até você dar uma lida em livros interessantes, como A Formação da Classe Operária na Inglaterra, do Edward Palmer Thompson. Dá uma olhada nos próprios textos para você entender o que é o movimento sindical, o que é a greve, como é que ela funciona. É um movimento eminentemente social. Então, logicamente que quando você vai tirando, as pessoas vão perdendo, vai gerando um caos, há tendência de haver respostas sociais. Clóvis, mas e aí? Aí depende muito da força do sindicato. Ah, mas o meu sindicato é parado. Ah, o meu sindicato é mais forte. Bom, quem faz a força de um sindicato, em regra, não são seus líderes, né? É a adesão de pessoas ao sindicato, a participação nas atividades do sindicato, nas assembleias do sindicato e nas deliberações fazer valer, como por exemplo, quando deliberasse que haverá greve, não é? E fazer o enfrentamento adequado. Lógico que a greve é como se fosse uma guerra, não é? Por quê? Porque ela acaba impondo limites ao desenvolvimento da atividade econômica e, consequentemente, tende a gerar perseguições, né? Então, temos a lei de greve, temos dificuldades nesse ponto, mas acredito que essa decisão é mais uma decisão que, nesse momento, com o fim da ultratividade, ela instiga a participação dos trabalhadores e trabalhadoras nas suas entidades, né? Acredito que, como dizia o Raul Seixas, né, esse caos vigente é um sinal de que algo está para acontecer, né? Tem que haver um despertar das pessoas para o papel das entidades representativas, para movimentar essas entidades, para fortalecer essas entidades, para que elas possam, enfim, efetivamente fazerem negociações e terem poderes, por exemplo, de pressão. E um dos maiores instrumentos de pressão que há é a greve. Então, a greve pode e possibilita, tende a possibilitar uma greve bem organizada, bem pensada e bem participada, especialmente pelos trabalhadores e trabalhadoras,
a reabrir os canais de negociação, a conquistar pautas em mesa que porventura estejam travadas e, por vezes, se for o caso, conquistar a autorização que às vezes se precisa da outra parte para o protocolo, a elaboração e protocolo do dissídio coletivo. Lembre-se disso, né? Por isso que eu comecei o vídeo falando que seja você a mudança que você quer ver no mundo, seja eu a mudança que eu quero ver no mundo, mas dentro do sistema capitalista eu não consigo realmente enxergar como funciona essa relação para minorar a desigualdade existente entre trabalhadores e os empregadores, sem haver o movimento sindical. Por quê? Porque ele, síndico, é aquele que protege, aquele que defende, é uma pessoa jurídica, já despersonaliza a luta e evita, sim, muitas perseguições individuais a trabalhadores e trabalhadoras. É como diz aqui no Ceará, né? Em regra, muitos empregadores não têm essa percepção de aceitar que os trabalhadores vão discutir diretamente seus contratos de trabalho e até tem uns termos aqui no Ceará como cabrito bom não berra, né? Ou seja, tem que ficar trabalhando caladinho, né? Mesmo que tenha alguma coisa muito desvirtuada da realidade, e há muitas coisas desvirtuadas do que deve ser, do que é bom, do que é justo, né? Do que é bonito para as relações de trabalho, para o meio ambiente de trabalho, mas que acontecem, né? Então, como tudo que é humano, sempre haverá desencontros, haverá algumas arbitrariedades, alguns descompassos que precisam ser ajustados. Então, nesse ponto, hoje, já partindo aqui para as nossas conclusões, é importante que você reflita sobre essas decisões do Supremo, entenda esses quadros, entenda o papel dos sindicatos, entenda a necessidade que eles têm da participação de cada um e cada uma para que ele possa efetivamente manejar as suas lutas. E aí, com o sindicato fortalecido, com a participação efetiva, não é ele fortalecido e fazendo o que ele quiser, é ele fortalecido com a participação de trabalhadores e trabalhadoras, ele tende a realmente crescer e se postar diante dessas decisões que no momento não são favoráveis aos trabalhadores e trabalhadoras, porque dificultam profundamente a melhoria das condições de trabalho, dificultam a ampliação dos direitos. E é dentro dessa perspectiva que nós trazemos essa análise no vídeo de hoje. Agradeço sua participação, estou muito feliz com os envolvimentos, engajamentos, estamos tentando dialogar cada vez mais, enfim. E alguém às vezes olha, já vi alguns questionamentos aí, comentários, que às vezes a gente dá notícia ruim sorrindo, né? Porque é a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não, no sentido de que a gente vai sempre tentar ver se decisões, por exemplo, que não são tão favoráveis aos trabalhadores e trabalhadoras, possam fazer com que essas pessoas despertem, com que nós despertemos, com que nós busquemos estudar cada vez mais para a melhoria dos instrumentos normativos, para a melhoria das instituições a nível, por exemplo, privado, no caso dos sindicatos, das associações, das entidades representativas, para que a gente de fato possa fazer acontecer. Então, como eu disse, é um caso urgente que é um sinal de que algo está para acontecer. Muitas pessoas vão despertando. Então, por hoje, eu estou muito grato, muito satisfeito. Espero que as pessoas se apercebam da conjuntura, se apercebam do papel dela, fortaleçam as suas instituições e que tenham ótimas condições de trabalho, que possam de fato discutir os seus direitos, que possam aprimorar as relações, aprimorar as entidades. Se houver algum desvirtuamento nas entidades ou na entidade da qual você participa, que haja um interesse para que a coisa mude, para que a coisa melhore, não é? E por aí vai, para que de fato a gente consiga trazer algo positivo de decisões que dentro desse contexto não são tão positivas assim. Então, obrigado pela participação, pelo diálogo de hoje. Se inscreva, comente, curta, divulgue, participe. Obrigado e até a próxima.